Olá, meus queridos e minhas queridas, nós vamos falar sobre um assunto que está em alta, né? Está em alta tanto para as pessoas elogiarem, tanto quanto para as pessoas descerem o sarrafo, que é a harmonização facial, que tem gente que chama de desarmonização facial. Eu vou falar com o Dr. Thiago Becker. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite, Mônica. É um prazer estar aqui. Doutor, por que tem gente que vai fazer harmonização facial e sai parecendo que fez uma desarmonização facial, né? Vamos lembrar de dois casos que foram bastante polêmicos, que foi do Eduardo Costa e do artista, que agora me fugiu o nome, aquele artista mais velho. Ai, gente, me fugiu o nome do artista, mas todo mundo sabe quem que é, né, de que eu tô falando, vocês sabem. Coloca na tela para mim, porque deu branco, realmente. O que acontece de errado quando essas pessoas... Teve também o cantor do Marrone, né? O Marrone também, que fez uma harmonização, ficou parecendo uma desarmonização, né? Foi o Marrone, né? A Mônica, nesse caso eu não tô lembrando agora, mas do ator eu lembro. Tem vários casos aí que o pessoal vai... Uhum. Olha lá. Olha lá. Uhum. Não deixei o doutor falar ainda. Doutor, o que acontece com esse pessoal? Esse caso aqui, eu acho que é o que você estava comentando. O que acontece com esse pessoal? O que dá errado aí? O que dá de errado aí? Certo. Os três exemplos aí que você citou, Mônica, são exemplos já de pacientes que já passaram ali dos seus 60 anos, né? O caso do Estênio Garcia ali até uma idade mais avançada. Então, a harmonização facial, a melhor forma de trabalhar ela é através de um gerenciamento do processo de envelhecimento. Então, quanto antes a gente começar a intervir fazendo esse gerenciamento, ou seja, iniciar os tratamentos de uma fase mais jovem, melhores serão os resultados, pois a gente trabalha de uma forma para manter a estrutura da face. A partir de que idade que a gente deve começar a cuidar da qualidade da pele, dos preenchimentos, dos botox da vida? Certo, vai mudar um pouco de cada tipo de pele, mas em média com 25 anos, muitos pacientes já têm uma demanda para começar a fazer procedimentos para manter a estrutura da face, né? A partir dos 30 anos de idade é muito comum que os depósitos de gordura da face são compartimentos que ajudam a estruturar o rosto, eles são distribuídos, né? E divididos nas porções mediais, laterais, e conforme a gente envelhece, os ligamentos vão se afrouxando e esses tecidos Isso começa com 30 anos já? Já começa com 30 anos. E eles já vão começando a descer, e também existe a perda óssea. Igual a gente tem uma perda óssea, né, nos ossos de todo o corpo, a gente também tem uma perda óssea na face. A órbita, que é essa região onde aloja os olhos, ela começa a ficar maior, porque a gente vai perdendo esse osso aqui da maxila, da maçã do rosto, e aí os tecidos vão se desestruturando. Então, nesses casos, muitas vezes tentou-se fazer uma estruturação muito rápida com um grande volume de material num espaço de tempo pequeno. Então, muitas vezes são... Fica parecendo aquele palhaço do filme que tem um aqui, assim. Muito volume num espaço pequeno. E aí às vezes acontece esses casos, assim, de não ter uma expectativa tão interessante, né? Então... Tem volta? Tem volta. Tem retorno? Sim. Então, assim, deu errado. Tem como... Vai te procurar? Tem como reverter isso? Tem como verter. Porque a maioria desses casos, o material que é utilizado é o ácido hialurônico. Ele é uma substância que a gente já tem na nossa pele, nos nossos tecidos, inclusive não só na pele, a gente tem nas articulações, nos discos da coluna, em diferentes densidades. Então, os materiais que a gente usa para reestruturar, eles também terão diferentes densidades. Então, por exemplo, o que a gente usa no queixo é diferente do que usa na região das olheiras e nos lábios. Existe uma enzima que se chama hialuronidase, e quando a gente aplica essa enzima, ela
quebra as moléculas que fazem o que a gente chama de cross-linking, que é um tipo de reação que faz o gel ficar mais denso ou mais fluido. Então, quanto mais hialuronidase você aplica, mais fluido fica o ácido hialurônico, então você pode voltar ao formato anterior. Tá. Então é totalmente reversível. Totalmente reversível. Isso às vezes faz os profissionais talvez ousarem em maiores quantidades quando a gente fala nesse tipo de transformação, né? Às vezes é um programa, por exemplo, um programa de TV que tem um espaço curto, fazer uma transformação, tem 30 dias para fazer um antes e depois do paciente, né? Aí para não ficar um resultado aquém... aí é meio, né? Por exemplo, mas assim, tem que ter... como é que fala? Não é parcimônia, cautela. Cautela. Em tudo tem que ter cautela. Exatamente. Né? Inclusive nas orientações dos artigos científicos, nas próprias orientações dos materiais, sempre é sugerido evitar uma sobrecorreção. Então, a gente sempre deve, com bom senso, aplicar uma quantidade aquém, aguardar pelo menos um intervalo de 30 dias, que é o que eu costumo aguardar, e a partir daí a gente julga se pode adicionar mais ou se já é o suficiente. Hoje em dia, é muito fácil você começar com 25, 30 anos, né? Quando eu tinha 25, 30 anos, não tinha nada disso. Exatamente. Né? Aí hoje, vai ter gente que vai te procurar com 50, 60. Como é que se faz a harmonização das pessoas mais velhas? Sim. Como é que se melhora, né, as rugas, a qualidade da pele, esse derretimento que a gente tem, né? Porque a gente derrete, Sim. A gente literalmente derrete, né? Exatamente. Tudo quanto é canto. No rosto, no braço, no joelho, a gente derrete. Então, estamos falando aqui de rosto. Sim. Como é que faz para cuidar desse derretimento, dessa qualidade dessa pele? Certo. Então vamos lá. A gente não tem uma receita de bolo, né, para aplicar para todos os pacientes. Todos os tratamentos devem ser individualizados, tanto para a idade quanto para o gênero, né? Então existe uma forma de fazer uma harmonização na mulher que é diferente da harmonização do homem. O tom da pele, a quantidade de melanina da pele. Um paciente de origem asiática a gente vai tratar diferente de um caucasiano. Então tudo isso vai influenciar. E quando a gente diz harmonização facial, a gente se refere ao conjunto de procedimentos que, quando a gente vai associar eles estrategicamente, a gente vai buscar uma harmonia, um equilíbrio, uma aparência mais saudável. Então, a gente comentou ali de rugas, qualidade da pele e de estruturação da face. No início do podcast, a gente falou sobre os preenchedores à base de ácido hialurônico. Mas existe uma categoria muito interessante para o tratamento dos pacientes que já estão numa faixa etária mais avançada, que são os bioestimuladores de colágeno. Então, eles são materiais que, ao serem introduzidos em camadas específicas da face, eles vão fazer com que o seu corpo reaja em torno dessas moléculas e forme colágeno natural. Ele vai bioestimular, vai fazer você formar o seu próprio colágeno. Então, quando a gente aplica esse tipo de material, é comum as pessoas associarem uma poupança de colágeno, porque eu aplico o produto e o seu organismo vai fazendo um rendimento ao longo do tempo, ele vai produzindo colágeno ao longo dos meses. O paciente tem que saber que isso daí não é ad eterno, né? E ele não tem um prazo de validade, né? Ele não é também um resultado imediato. Então, por exemplo, enquanto o preenchedor de ácido hialurônico a gente já vê uma reposição de volume imediatamente durante a aplicação, o bioestimulador vai começar a dar resultados com 30 dias e o pico de resultado dele vai ser com 6 meses. Então é um tratamento que a gente tem que pensar no resultado a um longo prazo. Então, quando a gente pega um paciente que a superfície da pele não está tão boa, que ele já perdeu bastante colágeno, que a gente precisa tratar essa camada mais superficial, se eu puder trabalhar com os bioestimuladores de colágeno para melhorar a firmeza e a elasticidade da pele e esperar esses resultados, eu vou conseguir ter um resultado melhor com o ácido hialurônico, precisando de quantidades menores, porque a pele desse paciente ela já vai ter cedido, ela vai estar mais flácida. O bioestimulador vai deixá-la mais firme. Então, se eu tratar com o bioestimulador firmeiro, eu vou conseguir ter melhores resultados com menores volumes de ácido hialurônico. Aí entra na minha resposta anterior.
anterior. Quando se coloca muito material de uma só vez, a gente tem resultados menos naturais. Quando a gente faz um planejamento estratégico, com prazos bem definidos e uma continuidade desse tratamento... Tem que explicar isso para o paciente, né? Sim, Olha, você vem aqui e não vamos fazer milagre, é demorado. Sim. Né? É um negócio mais demorado. A primeira consulta é a principal. É comum eu ficar de 2 até 4 horas com o mesmo paciente. Eu normalmente reservo um período bem longo, Maior, seja uma tarde... para poder explicar direitinho. Exatamente, porque nessa consulta ele vai entender as considerações anatômicas da face, os fatores que interferem no processo de gerenciamento de envelhecimento, e a partir dali a gente vai definir as melhores estratégias para ele. Sua formação é odontologia, né? Sim. Você entrou na faculdade de odontologia com 17 anos. Com 17 anos. Nem imaginava, né? Ir para esse ramo. Então, eu entrei muito jovem, né? Quando eu estava no vestibular, eu vi que tinha uma faculdade muito famosa aqui na região, isso me chamou a atenção e eu ingressei nessa área, mas logo cedo eu já tive uma afinidade pela cirurgia bucomaxilofacial. Então eu tive um interesse muito grande na parte anatômica, nas intervenções cirúrgicas. Bucomaxilofacial você fez muito, do queixo? As ortognáticas, né? Então, eu não cheguei a trabalhar nessa área especificamente, mas a cirurgia bucomaxilofacial foi assim, a disciplina que brilhou meus olhos assim quando eu estava na graduação. Porque no caso que ela muda a estética do rosto, né? Muda a estética do rosto. Assim, você tem resultados assim que você não acredita, que você olha e fala assim, não é possível, né? Exatamente. Essa pessoa ficou bonita após a cirurgia, depois que desincha e tal, você fala, exatamente. Nossa, a pessoa ficou muito mais bonita e a gente não imagina que era por um detalhe. Sim, foram cirurgias ortognáticas, né? Então, quando o paciente tem o queixo um pouquinho mais para dentro... Ou muito para fora. Ou muito para fora, nós podemos fazer, né, um avanço mandibular ou trazer para posterior, aqui em né? Araçatuba a gente tem... O doutor Idelmo, Sim, doutor Idelmo. Uma referência. Aproveitar e mandar um abraço para ele. É um dos meus mentores, doutor Idelmo. Sim, tem uma consideração enorme por ele. Maravilhoso. Sim, né? sim. Aí, no meio do curso, você começou a prestar atenção nessa área? Então, logo que eu terminei o curso, eu fui muito para a parte de reconstrução óssea e implantodontia, né? Quando a gente repunha os tecidos dos pacientes que perderam os dentes, automaticamente se perde tecido ósseo, e a gente tem que ganhar estrutura até para dar suporte para os lábios, né? Porque um paciente, quando ele perde os dentes, não é só o dente, ele perde a estrutura óssea da face, então perde o suporte, né? Né? Só imaginar um paciente que usa prótese removível, quando ele remove a prótese. Exatamente. Agora eu vou dar um exemplo assim, a Mônica comentou sobre a cirurgia ortognática. Ela é muito usada para casos quando o paciente apresenta muita gengiva, um sorriso gengival. Ele sorri e aparece muita gengiva. Eu tinha. Você tinha? Quando eu era mais jovem, quando eu era menina, a minha gengiva aparecia mais. Com a idade, não sei se o lábio não aparece mais. Tem uma tendência do tecido ele ceder, né? Então ele vai descendo. Aí e acaba falava, cobrindo. Nossa, tem que a Glória Pires fez, né? Tem que tirar aqui a gengiva, né? Um pedaço de gengiva. Eu falava, Deus me livre, jamais que eu vou passar por isso. Né? Eu nunca. Eu vou tirar um pedaço de gengiva? Eu medrosa do jeito que eu sou? Mas são casos assim que às vezes mesmo removendo o excesso de gengiva, ainda a dinâmica do lábio mostra muito tecido gengival. E em alguns casos fazer uma cirurgia ortognática seria um procedimento muito invasivo. Aí que eu vou entrar onde começou a harmonização facial na odontologia. Qual que era o que o famoso Botox, né, a marca comercial de toxina botulínica faz? Ele reduz o tônus muscular, atividade muscular. Então existe um músculo nessa região. Quando você sorri, esse músculo é o levantador do lábio superior. Nesses pacientes ele tem uma hiperfunção, o músculo puxa o lábio demais. Aí a gente aplicava a toxina botulínica ali, e aí o músculo puxava menos e alinhava o sorriso. Se a sorria, não vinha pra cima. Exatamente, com uma aplicação extremamente simples. O meu não era exagerado, não. Tem gente que é tão exagerado que você vê toda a gengiva, né, da pessoa. E aí não é legal. Não fica é. Um sorriso bonito. Não fica.
sorriso estranho, né? Isso, e foi a partir daí que a toxina botulínica começou a ser bastante aplicada na odontologia e também para os tratamentos de bruxismo, quando o paciente tem muito apertamento dentário. Então é o músculo masseter e o músculo temporal que fazem parte dos músculos da mastigação que estão numa hiperfunção. E aí a toxina botulínica reduz essa atividade Ela muscular. serve também para aquela pessoa que tem muito bruxismo e acaba tendo as cefaleias por conta do bruxismo? Exatamente, você tem toda a razão, Mônica. É justamente nisso que eu estava comentando. Então, quando a gente aplica nessa região aqui das têmporas e nessa região do músculo masseter, isso induz um relaxamento dessa musculatura e, consequentemente, você pode diminuir a cefaleia. Além de ter a cefaleia, eu tenho, não de rangeiros, mas eu tenho um travamento, assim, porque eu sou uma pessoa tensa, tenho um travamento que chega a me dar dor no pescoço. Olha só. Né? Então, assim, imagina as pessoas que têm a cefaleia, para mim é menos. Uma pessoa que tem a cefaleia, que trava, ou tem muito bruxismo, se você der uma paralisada na musculatura, né? Sim, tem tudo a ver, né? Com certeza, vai reduzir essa tensão e os pacientes se beneficiam muito quando a gente aplica essas técnicas, né? Então, assim, muitas vezes a gente associa o Botox a eliminar rugas. Só que o Botox faz é reduzir a atividade muscular e quando o que está induzindo uma ruga é um músculo que está em hiperfunção, ele vai aliviar a ruga também. Quer dizer, é mais uma função só, né? Mais uma função só. Eu posso contar um pouquinho como que foi descoberto isso daí? Sim. Sim. Assim, eles estavam fazendo pesquisas para tratar pacientes estrábicos. Então, o músculo oculomotor que faz, né, os olhos, né, se movimentarem, ele era mais forte de um lado do que do outro e gerava um estrabismo. Aí, usando a toxina botulínica para reduzir essa atividade muscular, o olho se alinhava, mas uma musculatura mais superficial, que é essa que a gente chama de músculo orbicular dos olhos, quando a gente sorri, ele forma as ruguinhas que o paciente chama de pé de galinha. Isso. Então, quando tratava o estrabismo desse paciente, sumiam as ruguinhas, eles ficavam mais bonitos. E aí o laboratório que estava desenvolvendo isso, né, pensou assim, tem muito mais gente incomodada com ruguinhas do que com estrabismo. O estrabismo hoje é tratado assim? Aí eu não sei te dizer assim especificamente se que talvez só o Botox não resolva, né? A gente talvez precise de outras técnicas. Mas o marketing laboratorial ficou batendo nessa tecla. Peraí, o pessoal tá ficando sem ruga. Exatamente, Aí o nome técnico para essas rugas são linhas... Que ano foi isso? Mais ou menos. Eu não lembro de cabeça agora para te informar, mas já faz muito tempo já. Muito tempo. São linhas hipercinéticas, o nome que vai vir na bula. Então, hipercinética, hipermovimento. Então, quando você movimenta muito e forma essas linhas, você reduz essa movimentação e automaticamente... Assim também, né? Eu era uma pessoa que vivia assim. Exatamente, é uma queixa muito comum dos pacientes. Chega uma hora que não adianta mais o Botox aqui, não. Aí a gente usa um preenchedor. Preenchedor, fio e o caramba. É isso aí. Doutor, uma coisa assim, tem que se prestar muita atenção onde você vai, Sim. né? Quem é o profissional? Porque eu tive lendo notícias esses dias sobre a procedência da toxina botulínica, que está dando botulismo nas pessoas, né? Então, isso realmente pode acontecer dependendo da procedência do produto, né? Sim. Isso foi até um tema bem polêmico, né, que surgiu. Agora, o que acontece? A partir do momento que se parte para uma coisa tão séria, que é uma clandestinidade de um produto, de um fármaco, como que você vai controlar a dosagem e a quantidade que existe ali? Então, para lançar um produto na indústria farmacêutica, ela precisa obedecer altíssimos padrões. Eu digo não só da Anvisa, eu digo do FDA nos Estados Unidos, da comunidade europeia, né? Sim. E da Anvisa aqui no Brasil, porque essas medicações, principalmente a toxina botulínica, a maioria são produzidas fora do país. Então, você tem laboratórios nos Estados Unidos, laboratórios na Inglaterra, na Alemanha, na Coreia do Sul, que é muito forte para isso. Então, assim, apareceu um milagre muito barato, desconfia. Desconfia, né? Igual assim... Ninguém faz milagre, não.
né? Igual assim, a gente infelizmente vê um país vizinho nosso que é o Paraguai, tem muito contrabando de tudo, né? Inclusive de medicações, né? Então, talvez nesse processo aí possa estar acontecendo isso. Agora, um fator também específico da toxina botulínica é que a maioria delas precisa ser condicionada em refrigeração. Sim. Então, ela precisa de uma embalagem específica para fazer esse transporte e o tempo do transporte também tem que ser controlado. Você não pode manter ele nessa embalagem por muitas horas, porque é diferente do produto estar armazenado no refrigerador adequadamente. Então, não é só... É muito delicado. Muito delicado, porque ela é uma proteína muito sensível. Exige um cuidado muito grande. Exatamente. Né? Manipular esse tipo de Exatamente. De vou dar até um exemplo assim, quando eu compro no fornecedor... Pode chamar de medicamento? É um medicamento, um medicamento. Quando a gente compra no fornecedor, eu compro só de segunda-feira, porque ele vai despachar na segunda e aí não tem o risco menor de intercorrências nos correios para o produto, por exemplo, atrasar. Certo. A gente evita comprar numa sexta ou numa quinta por causa do final de semana. Calor? Olha, a gente pode considerar sim, porque se a gente considerar, por exemplo, na Alemanha, por exemplo, que é um país muito mais frio, né, eu acho que o transporte vai ser menos interferido. Fora de base. Araçatuba tá fora de base. Tem dias que é quase um deserto, né? Aqui mais de 40 graus? Mais de 40 graus. Isso interfere na pele, esse calor todo? Interfere, porque o índice de raios ultravioletas também que a gente tem aqui, ele é muito maior, né? Fator de envelhecimento. Então aqui tem que passar mais protetor. Tem que passar muito mais tem protetor que passar solar. mais. Se você comparar um estudo feito, por exemplo, com pacientes da França, o resultado não vai ser igual se a gente replicar com pacientes que estão morando aqui no Noroeste Paulista, por exemplo. Né? Quantas vezes por dia que a gente tem que reaplicar de 4 em 4 horas, de 2 em 2 horas? Isso vai depender, assim, se você transpirou muito, qual o ambiente que você tava, né? Então, por exemplo, a pessoa aplicou e foi na academia, ele vai ter que reaplicar rapidamente, ou ficou transpirando muito, né? Porque aqui, se a gente descer do carro e andar 3 quadras, né, Mônica? Dependendo do dia... Já torrou. A gente já torrou, Então, aí precisa estar reaplicando aí, se quiser manter, gerenciar o seu processo de envelhecimento, né? Usar um chapéu, né? Além do não se ficar exposto ao sol, né? Eu acho que isso é uma coisa que mudou, né, doutor? Que antigamente era bonito a pele bronzeada, e as mulheres que querem a pele bronzeada. Sim. Eu não posso, porque eu tenho melasma, não melhorou muito, mas eu não posso porque eu tenho melasma e olha o tanto de mancha que eu acabei adquirindo porque não cuidei, né? Ficava lá igual uma lagartixa e não pode, entendeu? Não pode, gente. É melhor você ser branquinho. Melhor você ser branquinho do que... É bonito ser bronzeado? Vai lá e compra um bronzeador desses de boa qualidade, né? Um alto bronzeador desse de boa qualidade, de creme, que hoje tem de procedência muito boa, desses laboratórios muito bons e tal, mas não fica no sol, não é, doutor? Sim, com certeza, né? A gente não dá nem só questão estética, né? O risco de desenvolver um melanoma, né? Ou um câncer de pele, assim, né? Eu até, quando eu era mais jovem, eu até já tive 2 lesões no pescoço, assim... Com 15 anos eu precisei remover algumas, assim, de sol. Por causa do sol. E... É que você é muito branquinho. Eu sou muito descendente de alemães, aí o sol não era tão forte lá, né? E aí tem que se cuidar, né? Igual você comentou, métodos de barreira também, então chapéu, um boné, né? Tomar um cuidado adicional. Doutor, você tem formação fora do Brasil também, né? Nos Estados Unidos, Suíça, Alemanha... Eu tenho formação nos Estados Unidos, eu também estudei no MAR, que é uma sigla para Miami Anatomical Research Center. É um centro de estudos onde ele é muito reconhecido por cirurgias em cadáveres frescos, né? Eles usam esse termo porque eu já fiz esse curso já faz um tempo, foi em 2017. Aqui no Brasil ainda não tinha esse tipo de logística. Porque quando... um paciente vem a óbito e o corpo vai ser levado aos estudos, a legislação americana era mais rápida, então acontecia isso numa segunda... A pessoa tem que fazer um termo, né, antes de morrer, família, porque senão aqui é mais burocrático. Aqui para chegar, por exemplo, um cadáver na faculdade para a gente estudar, normalmente é um corpo que já está há muitos anos sendo conservado no formol, então ele perde vamos dizer assim... A elasticidade. Elasticidade, as características... Exatamente, a fidedignidade, vamos dizer assim, né? Então, esse é um centro de estudos onde existia uma logística muito rápida, então a gente
tem várias salas, então lá tem salas para neurocirurgia, para ortopedia, para odontologia, para implantes dentários. Foi feito na área da odontologia. Na área de cabeça e pescoço, né? O meu praticamente não foi só de harmonização facial, também na parte de implantes dentários, reconstruções ósseas. Isso. E os outros cursos também nessa área. Sim, sempre nessa área de anatomia de cabeça e pescoço e dos procedimentos tanto de cirurgia quanto de harmonização facial. Agora, esse modelo de estudo é um modelo de estudo onde a gente pode, vamos dizer assim, ousar simular coisas que a gente não deve fazer durante o atendimento de um paciente. Então, por exemplo, quando a gente está atuando próximo de nervos, de canais, né, artérias, veias, então a gente sempre vai ter uma noção anatômica de onde não ir, né? Agora, nesse tipo de modelo de estudo, você pode simular uma intercorrência, como ela acontece, e a partir daí resolver essa intercorrência, né? Então, isso traz mais segurança, mais credibilidade, um treinamento mais avançado. Os dentistas do Brasil são vistos, assim, como muito avançados. Assim, dentista do Brasil tem gente que vem de fora, não é? Em todas as áreas, eu estou dizendo. Sim. Em todas as áreas. Tem gente que vem de fora para se tratar aqui. São muito conceituados, bem conceituados. Sim. Isso procede realmente lá fora, o dentista brasileiro tem esse conceito, essa fama? Tem essa fama. Qual que é a minha visão? Assim? A gente comentou que eu ingressei muito jovem, né, na universidade. A gente entra mais jovem. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem que fazer uma graduação em uma área, seja química, biologia, alguma outra faculdade. Não precisa ser necessariamente medicina. Não, até na medicina você não consegue... Portugal, né? Se eu não me engano, precisa ser médico, né? Em Portugal sim, mas nos Estados Unidos você tem que fazer uma graduação antes de entrar ou para medicina ou para eles chamam de medicina dentária em Portugal, dentária. Nos Estados Unidos também eles chamam de Doctor of Dental Medicine, doutor em medicina dentária. Então, quando você tem um calouro de um curso tanto de odontologia quanto de medicina, ele é alguém que já é formado em outra área. É diferente daqui que com 17, 18 anos você já ingressa na universidade, né? Então, assim, tem o aspecto de ser uma pessoa mais madura quando inicia lá, só que aqui o aspecto positivo é que, por exemplo, com 21 anos você já fez uma graduação dedicada àquele ponto, você já começa a pós-graduação mais cedo. Então, a gente tem muitas vezes um cirurgião dentista com 30 anos no Brasil, que ele tem muito mais pós-graduações do que um dentista no exterior que está se formando ainda. Fez a primeira graduação e depois entrou. Exatamente. Então, ele começou a fazer pós com uns 30 anos, vamos dizer assim, né? Que a gente começa a fazer pós mais rápido. As especializações aqui no Brasil também são de primeiro mundo? Depende de onde você vai fazer. Não, nas universidades conceituadas. Sim, né? são de primeiro mundo, né? Agora, a questão aqui do Brasil é que mercantilizou-se demais a educação, né? Então, isso daí muda bastante, tá? Assim, a quantidade de universidades nos Estados Unidos, por exemplo, é infinitamente menor do que aqui no Brasil. Só o estado de São Paulo tem mais faculdades que os Estados Unidos inteiro. Mas aí é que tá, você dizer assim, separar o joio do trigo, né, doutor? Sim. Não estou falando mal de faculdade nenhuma, não é isso que eu quero dizer. Mas tem faculdade, isso você não pode omitir. Né? Nós temos aqui a Unesp, que é referência. Ela é uma referência. Né? Então, ela no ranking mundial, ela está na posição 34 no curso de odontologia. Né? Então, é uma faculdade muito boa. Orgulho, né? É um orgulho para nossa cidade, né? Queria dizer, mandar um abraço para todos os professores aí, que foi uma oportunidade muito grande que a Araçatuba me deu. E assim, são conhecimentos que a gente usa para a vida, né? Doutor, e os homens, eles estão mais preocupados com a estética facial hoje? Estão. Eles estão mais preocupados, eles buscam mais. Quando não é o próprio desejo próprio, a esposa tá levando lá, né? Eu adoro quando vai o casal. Porque... E o cara aceita, numa boa? Aceita, porque é a mulher que manda, né, Mônica? Pior que é. Eu pergunto como que a mulher dele queria que ele ficasse, né? E aí eu deixo do gosto da patroa, né? Se for possível, né? Você não vai conseguir pegar e transformar ele num Brad Pitt se ele for, né? Se ele for um belo. A gente vai avançando, né? A gente pega o ponto inicial e sempre melhora. A gente sempre vai conseguir melhorar. E assim, qual a diferença, né, no tratamento do homem e da mulher? Tem muita diferença? Existe diferenças até técnicas, né? E também o desejo, né, da harmonização. Porque
dependendo dos ângulos que a O gente que a faz... mulher quer, o que o homem quer? O homem busca muito um desenvolvimento de uma mandíbula que dê mais viralidade, um aspecto de mais força, né? Quando você olha, por exemplo, animais predadores na natureza, eles têm a mandíbula mais Eles querem um acentuada. maxilar mais quadrado. Exatamente. Já nasci com o meu. Yes! Um maxilar mais quadrado, um malar bem suportado, né? Eles já, por exemplo, enquanto as mulheres gostam de um lábio mais desenvolvido, os homens já normalmente Então, não exagerando, querem. Né? Tem algumas que a gente tem que dar uma freadinha. Menos, né? A estética é muito difícil, porque dificilmente a gente vai agradar a todas. Então, às vezes, o que vai ser bonito para um... Vamos supor, chega lá, aquela mulher que quer ficar... com a boca enorme. Assim. Sim. O que você faz? Aí, assim, a gente tem que ver de onde a gente vai começar. Então, a gente falou sobre quantidades. Normalmente, o preenchedor, ele vem em uma seringa. Eu até trouxe um aqui para mostrar. Vamos abrir um aqui pra gente ver. Por exemplo, a caixa de um preenchedor. Eu vou abrir aqui pra gente ter uma noção, ó. Dá uma olhada aí, Léo, se dá pra ver na câmera aqui, assim, ó. Tá bem enquadrado? Então aqui, ó, então ele é uma seringa que ele tem 1 ml nessa área, né? Então o indicado é a gente aplicar 1 ml por sessão. Então eu não passo de 1 ml em uma sessão nos lábios. Aí a gente aguarda o material se acomodar e aí depois de 30 dias a gente vai checar como está esse resultado para partir para mais 1 ml se for necessário. Assim, você dar uma hidratada nos seus lábios, né? Isso, uma coisa assim que porque o lábio muito fino é feio, o lábio muito grosso é feio. Né? Sim. Eu acho. Sim. Isso é a Mônica que está dizendo. Então, não sou especialista de nada. Então, é isso, né? A gente tem que analisar o ponto de partida. Porque às vezes nós vamos receber uma paciente que tem um lábio muito fino. E quando existe aquela dinâmica dos lábios com a musculatura... Você pode modificar totalmente um lábio fino para um lábio... às vezes não tem esse negócio, ó, pode ir até tanto, depois de tanto o negócio vai... Não faz parte da sua anatomia? Sim, a gente vai aplicar 1 ml, aguardar 30 dias e reavaliar. Então, às vezes, essa mulher, ela fez 3 ml com intervalo de 30 dias entre cada sessão e o lábio dela continua natural. Agora, se eu já tenho uma mulher que já tem um lábio volumoso e ela quer muito e ela fizer 2, ou seja, 1 a menos, às vezes o lábio dela passou um pouco do ponto das outras estruturas da face, né? E então a gente tem que ter esse senso artístico de orientar a paciente também, porque precisa combinar com o restante da face, né? Às vezes as outras áreas da face não são tão projetadas e o lábio acaba destacando. Minha nora é dermato. Ela que cuida de mim, né? A esposa do meu filho. Tá muito bonito, assim, tá muito bonito o resultado. Obrigada, viu, doutora Cacau? Tá de parabéns. Doutora Maria Carolina. E ela é muito cuidadosa nesse sentido, né? De não exagerar em nada. E às vezes eu vejo gente que... porque tá na moda. Exato. Que tá na moda. Tá. Né? Aquele bocão. E às vezes não combina com você. Sim. Aliás, eu acho que não combina com ninguém. Aquele bocão. Né? A gente tem que... De pessoa para pessoa, né? Eu também, eu sou um profissional que eu tenho uma tendência mais para naturalidade. Então eu acho que a gente tem que sempre manter bonito, o mais... Né? É mais bonito, manter o mais natural. Só que também eu respeito, né, o gosto do paciente. Igual quando a pessoa vai se vestir. Tem gente que gosta de se vestir de uma forma que chame menos atenção. Tem outras pessoas que elas vão querer um look, né? Um look que mais ousado, que chame mais atenção. Então eu respeito essa individualidade. Você, doutor, você é uma propaganda ambulante, que você diz, sou eu que faço minha harmonização facial. Sim. Você tem bastante procedimento? Tenho. Eu já fiz o meu malar várias vezes, a região das olheiras, essa região aqui que a gente chama de sulco. Muito bonito. Obrigado. Mas tem bastante... Sim, sulco nasolabial, o meu mento, a minha mandíbula. Eu já fiz todos os procedimentos que eu faço nos meus pacientes. Eu já faz fiz. Você mesmo? Bioestimulador de colágeno, toxina botulínica com frequência. Né? Que a gente estava falando sobre fotoenvelhecimento. Eu envelheci
envelheci muito rápido. Com 22 anos eu já perdi boa parte do meu cabelo. Eu fiz 2 transplantes capilares já. Sério? E com 27, assim, eu já tava com a minha órbita bem desestruturada e tava me interferindo como cirurgião, você acredita? Eu chegava de manhã para operar, tinha dormido bem, estava super disposto, e às vezes meu paciente virava para mim e falava: doutor, você não dormiu bem? Tá muito cansado? E eu tava me sentindo ótimo, mas minha aparência não transmitia isso para ele. Então o que acontecia? Você conseguiu mudar isso com os procedimentos? Consegui mudar isso com os procedimentos. Então, se eu tiver como cirurgião com aspecto de cansado, eu posso gerar uma insegurança no meu paciente sobre o meu bem-estar. Sim. A partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a me dedicar muito mais a cuidar do meu aspecto facial, e esse daí foi um problema que eu nunca mais tive. Você transmite uma energia diferente quando a face está harmonizada, né? Então, isso daí vai melhorar seus resultados, né, profissionais. Muda muito, né, a autoestima, né? Sim. E assim, a autoestima, no caso das mulheres, dos homens posso dizer, porque eu sou homem, então no caso das mulheres, a autoestima é algo muito importante, né? A gente tem que olhar a gente tem que olhar no espelho e se gostar. Sim. Né? E, tipo assim, tô envelhecendo, mas a beleza existe em todas as idades. Posso melhorar esse envelhecimento? Né? Posso melhorar para que eu fique mais harmônica, para que eu fique uma senhora bonita, porque com um cara de 30 anos, de 20 anos, você não vai ficar pro resto da vida. Esquece. Não existe isso, né? Existe um limite, né? Existe a gente limite, não tem que né? fazer um gerenciamento de expectativas, né? Por isso que você tem que ver que profissional você vai procurar, que vai te dizer a verdade e tal. Sim. Mas, se você tem, como o doutor acabou de dizer, um aspecto cansado e tal, e de repente você vai e muda isso, a autoestima melhora. E aí a vida dessa... Muitas vezes as mulheres que não têm peito colocam silicone, elas falam: nossa, como minha vida mudou, minha autoestima melhorou. Exatamente. Tem algum caso que te impactou nesse sentido? Tem vários casos, tem vários casos. O que a gente... eu atendo pacientes de todas as áreas, todas as classes sociais, todos os perfis profissionais. Agora, uma coisa que é comum é justamente as suas palavras ali de aumentar a autoestima, a autoconfiança. Então, quando o paciente ele está com mais autoconfiante, ele fala melhor, ele vende melhor, ele trabalha melhor, ele melhora o relacionamento. Ele não se encolhe, né, doutor? Não se encolhe. Ele melhora o relacionamento amoroso dele, o relacionamento social. Inclusive, as pessoas escutam mais. Então, quando você está com uma boa aparência, as pessoas vão ter mais tempo prestando atenção no que você está falando, na mensagem que você está passando. E quem que não gosta de escutar, né? Nossa, o que você fez? Você tá bonita, né? Ou você tá bonito. Quem que não gosta? Dizer pra mim que não gosta. Verdade. Que não fica envaidecido, mentira. Né? Meu Senhor. Nossa Senhora. São casos, né? São casos de... Casos que... extremos, digamos. Né? Extremos, né? A Gretchen é um caso à parte, tadinha, porque ela não para, né? Casos extremos, né? A gente tem que também dar uma filtrada, né? Até onde que é só harmonização, até onde também que é um caso cirúrgico, né? Até onde que é algo assim só midiático para chamar muito atenção, né? Isso. A harmonização, eu diria assim, que em relação a isso, ele é um procedimento mais seguro, porque ele tem aquela questão da reversibilidade. Já as cirurgias na face já são procedimentos mais arriscados. Mas mesmo a harmonização, você tem que saber onde você vai fazer. Com certeza, com certeza. Tem que não acredite se a pessoa falar que vai mudar você demais, ou não deixe a pessoa mudar você demais, injetar demais. Sim. Disso, porque não vai ficar legal. Não é, doutor? A gente tem todos os casos que a gente viu foram casos de excesso. Casos de excesso. Né? Vou dar um exemplo assim de quantidades, até pra gente estar falando sobre esse termo. Eu comentei sobre usar 1 ml por região, né? Mas se eu fosse dividir assim as regiões da face, vamos citar assim, aqui abaixo dos olhos 1 ml, maçã do rosto mais 1, sulco nasolabial mais 1. Então foi aqui, ó, 1, 2, 3. Se eu fizer aqui um no ângulo da mandíbula, 4. Aí é 8. Porque... virou 8 do outro lado. Se eu fizer um no nariz, 9, e um na boca, 10. Vamos colocar mais um no queixo, por exemplo, 11.
Se eu aplicar 11 ml de uma só vez, mas divididos dessa forma, tudo bem. Em um paciente que tem essa demanda, tudo bem, eu não exagerei. Mas tem que ver se ele tem essa demanda. Tem que ver se ele tem essa demanda. Agora, se colocar 3 na boca no mesmo dia, já, na minha visão, é um exagero. Entendeu? Então, saiu da minha sessão de tratamento com 11 ml. A outra, eu não vou fazer, mas ela poderia ter injetado 3. Mas aí foi exagerado, porque foi no mesmo lugar muito, né? E quando você coloca muito material, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Você corre o risco de ter uma oclusão vascular. Então, se você injeta muito material, você pode ocluir os vasos sanguíneos e prejudicar a irrigação das áreas adjacentes. Se isso ocorrer, você pode ter uma necrose. Os casos de necrose, exatamente, né? Entendeu? Tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente vê casos de necrose exatamente. de injeção aqui. Exatamente. Então, assim, quanto maior o volume que você tiver injetando na mesma área, mais risco, né? E, assim, tem que ter um feeling anatômico grande, um conhecimento anatômico profundo, uma atenção e um acompanhamento com esse paciente, porque se vier a ocorrer uma oclusão vascular e você intervir rapidamente com a hialuronidase, normalmente o paciente não vai ter sequelas. Agora, se Mas isso pode ter sequelas graves. Pode ter sequelas graves se não for bem tratado. Isso daí uma intervenção rápida. Então, quanto mais rápido... Se uma intervenção rápida, a pessoa pode ficar com um defeito pro resto da vida. Dependendo da gravidade, da extensão ali, sim. Né? Mas, assim, são fenômenos, assim, raros frente à quantidade de procedimentos que são realizados no mundo. Enquanto a gente está conversando aqui, são milhares de ml que estão ocorrendo. Mas existem sequelas graves, sim. Assim, eu não quero falar mal de ninguém, nem falar vá aqui, vá ali, mas, assim, quando você for procurar alguma coisa, procure alguém que tem uma formação como doutor, entendeu? Que tem um dentista que foi se especializar, é uma formação como a dele, uma dermatologista, um cirurgião plástico, né? Não vai em qualquer pessoa. Você está tratando do teu rosto, que é o teu cartão de visitas, né? Teu cartão de visitas para o resto da vida. Se der ruim, deu ruim, querida, né? Não volta mais. Então, quer dizer, e se deu ruim e você tem como voltar atrás? Tem, mas vai ter que fazer um monte de coisa, vai ter que gastar um monte de dinheiro de novo, e não é legal. Né? É uma área muito nobre, né, Mônica? Então, assim, todos os procedimentos, eles vão ter riscos, né? Que se a gente conduzir de uma forma adequada, vão ser riscos baixos. Agora, vamos dar um exemplo, né? Você citou ali numa prótese de mama. Se eu tiver uma intercorrência numa prótese de mama, enquanto você está tratando essa intercorrência, sua mama está coberta. Ninguém fica fazendo topless, né, aqui em Araçatuba. Então, você consegue tratar isso coberto. Agora, na face, quando você está tratando uma intercorrência na face, aquilo está te incomodando, né? Então, assim, é algo que eu trabalho de uma forma a evitar ao máximo. Sou muito transparente com os pacientes que existem os riscos. A gente tem um termo de consentimento livre esclarecido, que é um direito legal do paciente, de tudo que a gente fala passar por escrito para ele. Ele assina. Então, existe um risco de ter uma infecção, um edema, existe o risco de uma assimetria temporária. Então, enquanto os materiais estão cicatrizando, interagindo com os tecidos, a gente não consegue controlar se o paciente vai inchar a mesma quantidade do lado direito do que o lado esquerdo. Isso, tem um período de cicatrização. E a gente está falando da face. Então, aí, mais uma vez, a gente tem que ter prudência na hora de fazer as estratégias de plano de tratamento. Cautela. Prudência e cautela para evitar intercorrências e reduzir ao mínimo os riscos desse procedimento. Mas os benefícios são enormes, né? Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço, foi uma honra. Por esse bate-papo maravilhoso. Foi uma honra. Por esses esclarecimentos todos. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E parabéns por você cuidar, você tá linda. Obrigada. E, gente, a partir de agora, a gente vai estar fazendo mais programas sobre saúde e bem-estar. Né? Você vai acompanhar mais programas sobre saúde e bem-estar, que é uma área que eu gosto muito, que eu acho que vocês também devem gostar muito. Então, semana que vem, mais uma pauta sobre esse tema. Um beijo no coração de vocês.